Vamos agora falar da produção de maçãs. Empresas estão otimistas com a colheita da próxima safra e sobre o assunto eu converso agora com Celso Zancan, que é diretor comercial e logística, mercado externo da Associação Brasileira de Produtores de Maçã. Muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Celso, como é que foi a floração das macieiras? Fala pra gente, foi boa, está encerrando? Como é que foi esse pegamento aí das flores? A macieira é uma cultura, uma espécie de clima temperado, né? Então ela fica dormente durante o inverno, né, para se proteger do frio, e agora na primavera ela começa a vegetar e inicia com flores. Nesse momento está terminando a florada, ela iniciou faz umas 3 semanas, e agora estamos indo para o terço final. A florada foi boa, dá uma expectativa boa, lógico que ainda estamos observando o pegamento, o fruit set, como se fala aqui tecnicamente. Terminando a florada, vocês estão observando o pegamento aí, né? Mas a expectativa, então, para a safra 24-25, imaginando desse pegamento que você falou, tá, essa parte positiva, a expectativa é boa? É boa, porque as frutíferas, né, nós temos ele tem diferenças, nós temos a videira, a figueira, você corta, você faz uma poda, tem um broto, e em cima desse broto sai o fruto. O pessegueiro, que é um outro tipo de frutificação, a frutificação acontece no broto do ano anterior. E a macieira, ela frutifica em cima de órgãos de 2 anos. Então, esses órgãos eles vêm sendo formados há 2 anos. Nós tivemos algumas dificuldades com alguns invernos fracos, né? Tivemos aquele excesso de chuva, porém, a safra passada foi uma safra pequena para os padrões do Brasil, nós colhemos menos que 800 mil toneladas e temos o potencial para 1 milhão. Esse ano, pela florada, pelas condições da florada, pelo trabalho da abelha, que é necessário que faça a transferência do pólen para ver a polinização, temos potencial para 1 milhão. Mas isso, lógico, vai depender algumas semanas ainda para a gente ter certeza disso. Então, de 800 mil toneladas na passada, a expectativa positiva aí para esse aumento, não é, Celso? 1 milhão, quando a gente fala nessa produção toda, você falou em relação aos cuidados, não é? Não cuidados, né? Os problemas acarretados pelas chuvas, as intempéries climáticas. Essas chuvas, enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, afetaram a produção passada, o tamanho da maçã, o que não se vislumbra para agora, né? Diante desse pegamento todo que você está falando dessa florada. Sim. O excesso de chuva do ano passado, nós tivemos 2 momentos que foram prejudiciais para a cultura. O prejuízo maior foi o excesso de chuva em setembro, outubro e novembro de 2023. Choveu 500 milímetros por mês. Isso é uma coisa inédita para nós aqui. Foram 1.500 milímetros em 3 meses. Isso é praticamente a chuva de um ano inteiro num estado que chove bem. Então, naquela florada do ano passado, tivemos dificuldade de fixação de frutos, tivemos excesso de chuva, excesso de umidade no solo, as plantas tiveram excesso de água, ela tem dificuldade das raízes respirarem, de obterem os nutrientes do solo. Então, com isso, nós tivemos um número menor de frutas e as frutas foram menores também. Parece contraditório, né? Excesso d'água e frutas pequenas, mas é que a maçã depende muito da qualidade do inverno também, e o inverno passado, ele não foi bom. E aí, com o excesso de chuva, tivemos frutas menores. Para esse ano, as frutas deverão ter um tamanho normal e a fixação deverá ser melhor, porque as condições de polinização elas foram melhores. Por isso, nós temos uma expectativa inicial de aumentar em mais de 20% a safra do ano passado. Voltaríamos para uma safra normal.
Tá certo, voltando para uma safra normal, isso que você falou em relação a essas chuvas que ocorreram foi o ano passado, não é? 2023, que dificultou até o tamanho aí da maçã, mas não tem nada a ver com essas enchentes, com as enchentes, né? Que ocorreram no Rio Grande do Sul, até por conta da localização aí dos pomares. É, eu esqueci de falar anteriormente, depois nós tivemos um outro período muito chuvoso, que foi no mês de abril e maio. Aquele excesso de chuva de abril e maio, que tivemos problemas no Vale do Taquari, na região metropolitana de Porto Alegre, nós tínhamos praticamente encerrado a colheita, então as maçãs estavam nas câmaras frias, né? E aqui a maçã tem essa característica, você colhe em fevereiro, março e consegue armazenar para fazer a comercialização no restante do ano. Então aqui nós não tivemos aqueles problemas de inundações que o estado teve em boa parte dele. Nós estamos aqui nos campos de cima da serra, né? Nós estamos aqui a 1.000 metros de altitude. Tivemos alguns problemas com estrada, em pomares, eventualmente um pomar em um local mais baixo, algumas plantas que acabaram tombando aí, alguma questão de infraestrutura, mas câmaras frias, packing house, a fruta já estava armazenada. Então, aquela chuva de maio, ela acabou não nos afetando para esta safra. Celso, agora eu queria saber de você em relação à colheita, não é? Você falou aí que a terminada florada, que foi boa, né? Está nesse terço final. A colheita da maçã nas regiões produtoras, estou falando do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a colheita começa quando? Nós temos duas principais variedades no Brasil, que é o grupo Gala. Eu digo grupo porque tem uma série de mutações, mas são todas galas, né? Tem diferenças de coloração, mas o sabor é Gala. E temos o grupo Fuji. O grupo Gala, ele inicia a colheita em final de janeiro. E aí se estende até a primeira, segunda semana de março. E março a gente colhe a Fuji. Então, normalmente nós colhemos de final de janeiro até final de março, primeira semana de abril. Aí essas frutas vão para as câmaras frias e, como eu falei anteriormente, a gente comercializa o restante do ano. É verdade, por conta que as maçãs elas ficam aí nas câmaras frias, né? Agora, eu queria falar com você, para a gente já ir finalizando a nossa conversa ali, em relação às colmeias, não é? A polinização aí por abelhas. Quantas colmeias, fala pra gente, por hectare? A macieira é uma espécie de polinização cruzada, né? Sem a troca de pólen, né? O potencial de produção ele vem para menos de 10%. E o pólen ele é relativamente pesado. A polinização pelo vento, que seria uma outra maneira, ela não ocorre. E as abelhas, que são insetos organizados, né, em colmeias, que têm um trabalho bem organizado, eles são fundamentais para a nossa atividade. Nós trabalhamos hoje entre 4, 5 ou 6 colmeias por hectare. A gente coloca essas abelhas quando inicia a florada, elas permanecem nos pomares por 30, 40 dias, e quando termina a florada, elas retornam para os apiários, retornam para um outro local que tenha outras flores silvestres ou outras frutíferas. Mas para nós, as abelhas, elas são decisivas, elas são fundamentais, porque o mundo tenta outras formas de polinização com outros insetos mais organizados, como as abelhas, não tem nenhuma. Então, longa vida às abelhas. Tá certo, Celso, muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente, né, para a gente falar desse lado positivo todo na produção das maçãs, não é? Esse incremento aí de 20% para a safra 24-25, viu, Celso? Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Disponham sempre, e sempre lembrando, uma maçã por dia mantém os médicos distantes. É verdade, uma maçã por dia. Viu? Obrigada, querida, até a próxima.